Bom dia, pessoal. Vários de vocês enviaram mensagem no WhatsApp dizendo que não conseguiriam fazer essa questão número 4 do dia 28 de julho. Na verdade, essa questão número 4 tinha como propósito que vocês tentassem resolver ela, porque se trata de uma das propriedades. E eu sempre tenho por princípio não simplesmente passar propriedades, fórmulas, para que vocês memorizem, mas para que vocês entendam de onde que se origina determinada propriedade ou determinada fórmula. Então, o enunciado dessa questão dizia o seguinte: nós temos uma pirâmide pentagonal, ou seja, a base é um pentágono, e isso talvez tenha surpreendido vocês, porque a gente veio trabalhando sempre com pirâmides quadrangulares, né, onde a base é um quadrado, ou pirâmides triangulares, onde a base é um triângulo. Nesse caso, a base é um pentágono. Eu não tenho nenhuma figura aqui idêntica a essa, né, mas eu tenho aqui uma pirâmide hexagonal, tá, onde a base é um hexágono. Nesse caso, nós teremos aqui 6 triângulos. No caso da pirâmide pentagonal, nós vamos ter na base um pentágono e nós podemos ter 5 triângulos. Nesse exercício, nós não vamos trabalhar com o cálculo dessa base, porque ele já fornece. Aliás, ele não fornece, mas ele nos dá dados suficientes para a gente calcular ela sem desmembrar isso em triângulos. Tá? Então, eu já deixei previamente aqui desenhado um esboço dessa pirâmide, né? Então a pirâmide pentagonal, e quais são os dados que ela nos dá? Que o volume total dessa pirâmide é de 384 centímetros cúbicos, a altura da pirâmide é de 8 centímetros, e a pergunta é se nós seccionarmos essa pirâmide. O que é seccionar? É você pegar a pirâmide e colocar um plano que seccione, ou seja, que perpasse por essa pirâmide, criando uma nova pirâmide menor. Essa nova pirâmide menor seria idêntica a essa segunda pirâmide, que vai dessa seção para cima. Então nós teríamos uma área da base do pentágono embaixo e um pentágono aqui em cima, que é justamente a seção. E a pergunta é, qual é que seria essa altura dessa seção a partir do vértice, com esses dados que nós temos. Muito bem. Antes da gente fazer esse cálculo aqui, vamos fazer algumas relações. Vocês já estudaram isso lá no fundamental, né, em algumas situações no ensino médio, a questão das proporções. Então o que nós temos? Eu fiz isso com uma pirâmide quadrangular, para a gente entender mais fácil, onde nós temos a base, um quadrado. Vamos chamar esse quadrado aqui, essa base, que ele tem uma área, que nós vamos denominar de B. E os lados dessa área, desse quadrado, é B e B. Nós fazemos uma seção, que nós vamos denominar de A, cujos lados são A e A. Então nós vamos ter uma altura do vértice até a seção, que eu denominei de H minúsculo, e a altura da pirâmide total, que eu chamei de H maiúsculo. Ora, se nós pegarmos uma pirâmide e nós seccionarmos essa pirâmide, tanto faz onde que eu vou seccionar, a proporção entre a relação entre a altura menor e a altura maior, ela sempre vai ser constante. Ou seja, quanto maior a altura H minúsculo, a relação entre a altura chamada H maiúsculo vai ser proporcional. Portanto, essa relação sempre vai ser constante. Se for aqui, se eu dividir essa altura por essa altura, eu vou ter um determinado valor. Se eu baixar essa seção, eu vou ter também um valor proporcional. Ou seja, essa relação H minúsculo sobre H maiúsculo sempre vai ser constante. Da mesma forma, a área entre a seção menor, que eu chamei de A, e a área da base, que eu chamei de B, também vai ser constante. Ora, H minúsculo sobre H maiúsculo é constante, que eu vou chamar de K.
A maior, A maiúsculo sobre B maiúsculo, ou seja, essa área dividido por essa área, ela é o equivalente a área de A é A vezes A, ou seja, A ao quadrado, a área de B é B vezes B, ou seja, B ao quadrado. Então, A sobre B vai ser A sobre B ao quadrado, e essa relação entre o A e o B, que corresponde às áreas dos dois quadrados, também vai ser constante. Como A e B são ao quadrado, aqui será constante ao quadrado. Ora, K equivale à altura menor sobre a altura maior. Portanto, A sobre B vai ser a altura menor sobre a altura maior ao quadrado. Tendo essa relação, sabendo agora dessa relação, eu vou poder fazer o cálculo que se pediu nessa questão aqui. Eu tenho já um dado de antemão que o enunciado me dá, que é o volume de toda a pirâmide. Então, vou chamar esse volume. Eu já sei que esse volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Muito bem. O volume eu tenho, a altura eu tenho, a área da base eu não tenho. Com essa relação eu vou poder calcular a área da base. Então, volume é 384, é igual a área da base, a altura é 8, dividido por 3. 384. Eu tenho uma equação, vou resolver a equação. 384, 3 eu vou passar para o outro lado, vai multiplicar. O 8 vou passar para cá também, vai dividir. É igual a área da base. Área da base, se eu resolver essa multiplicação, essa divisão, 384 vezes 3, dividido por 8, eu vou ter que a área da base é 144. Muito bem, agora eu já tenho a área da base. Então vamos calcular o restante. O que eu preciso agora? Eu preciso dessa relação idêntica a essa aqui, ou seja, a área menor dividido pela área maior é igual a altura menor dividido pela altura maior ao quadrado. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou chamar essa área menor aqui também de A. Vou chamar isso aqui de A. E vou chamar isso aqui de B. Certo? Então eu vou ter aqui área menor dividido pela área maior é igual a altura do vértice até a seção, que eu chamei de HC, dividido por HP. Isso ao quadrado. Agora eu vou só substituir os dados que eu já tenho. A área menor, o enunciado me deu, dizendo que essa área menor é de 9. A área B, a área da base, é 144. HC é o que eu justamente quero calcular. E o HP eu tenho. Isto ao quadrado. Então eu vou ter 9 por 144 é igual a HC ao quadrado sobre 64. Que é 8 vezes 8, portanto, 64. Só resolver a equação agora. 9, 64 vou passar para o outro lado, vezes 64 por 144 é igual a HC ao quadrado. Ora, eu não vou nem fazer essas multiplicações aqui, porque a gente pode ver que são quadrados perfeitos. Né? E eu tenho um quadrado aqui, que eu agora vou passar para cá, vai ficar uma raiz. Como eu tenho quadrados perfeitos, eu nem vou fazer essa multiplicação. Então, simplesmente vou fazer assim. Ó. HC é a raiz de 9 vezes 64
dividido por 144. HC é a raiz de 9 é 3, a raiz de 64 é 8, a raiz de 144 é 12. Então eu vou ter HC é igual a 24 por 12, de tal forma que HC é igual a 2. Portanto, se a área da base é de 384 e a pirâmide tem uma altura de 8, para que a área da seção seja de 9 centímetros quadrados, eu preciso que essa altura aqui seja de 2 centímetros. A ideia desse exercício é para que vocês percebam essa relação aqui. Tá? Eu não tinha dúvidas de que dificilmente ou poucos de vocês iriam chegar a alguma conclusão. Mas se eu simplesmente apresento isso para vocês, vocês vão memorizar e vocês não vão entender de onde que vem essa relação entre as proporções que se tem numa figura geométrica com as seções. Tá? Então fica esse vídeo aí para explicar para vocês e ao mesmo tempo introduzir uma de algumas propriedades que na próxima aula eu vou apresentar para vocês.